Anteriormente em Arqueiro. Bom pessoal, bem-vindos ao Vida Programação, bem-vindos ao Vida Programação, e hoje vamos estar dando continuidade ao conteúdo de Java Profissional, onde é a terceira aula, onde vou abordar sobre dizer na verdade o que a ideia na verdade faz. Então espero conto com vocês na aula aí, tá bom? Um beijão pra vocês e divirtam-se com Java. Até! Então pessoal, bem-vindos ao terceiro bloco de Java Profissional, onde vamos continuar os estudos de Java Profissional, onde hoje eu vou explicar para vocês sobre Java Beans, como havia prometido. Então, o que são Java Beans, tá? O que é aquele arquivo que foi gerado pelo assistente do NetBeans pra gente, né? Usamos uma ferramenta de desenvolvimento e a gente vai falar de algumas características fundamentais para a geração de um Java Beans. Então, o que seria o Java Beans? O Java Beans são componentes de software, tá, galera? Onde são escritos por uma linguagem de programação, e essa linguagem de programação foi a linguagem de programação Java. E que, segundo a Sun Microsystem, que hoje a Oracle tem posse disso, os Java Beans eles são componentes reutilizáveis de software e que podem ser manipulados de forma visual, né, com a ajuda de uma ferramenta de desenvolvimento. Ou seja, você pode estar utilizando o NetBeans, você pode estar utilizando o Eclipse, você pode estar utilizando alguma ferramenta de desenvolvimento para poder, então, você visualizar isso. Claro, nessa categoria, né, do Java Beans, né, nessa parte de componentes, nessa parte onde o Java Beans vai tratar justamente dos componentes. Então, você vai poder, então, fazer uso dessa ajuda que é a ferramenta de desenvolvimento, conforme que foi gerado. Estão lembrando? Não está lembrado? Volta a segunda aula, onde eu vou tá ali de cara com a IDE de desenvolvimento ali, para poder então ensinar para vocês como foi gerado isso aí, tá bom? Então se você caiu aqui de paraquedas, então volte à aula anterior para você então entender isso aí. Pois bem, então um Bean ele pode ser definido como uma classe Java, tá bom, galera? Então é criado então uma classe Java, né, uma classe Java que vai então expor, né, vai mostrar o que? As propriedades, seguindo então uma nomenclatura de uma forma bastante simples, onde vai conter os métodos getters e setters, tá bom? Então isso a gente pode visualizar a partir daquele arquivo que foi gerado, onde tem os métodos getters e setters. Então, ou seja, de forma geral aqui eu posso dizer para vocês que o Java Beans são classes que são escritas de acordo com o que? Com a definição de objetos individuais. Então, galera, eu posso dizer para vocês como um Java Beans, ele é o que? É um objeto Java, que é serializável. Ah, é serializável. Isso mesmo, é serializável. Lembra o que é serialização? Não se lembra disso? Eu vou te dar uma palhinha aqui rapidamente do que é uma serialização. Eu falo rapidamente, é serialização. Ficou bem nítido agora. Pois bem, um termo bastante científico, né, uma forma, conforme os primórdios, conforme a definição da ciência da computação, nós podemos então definir que a serialização tem a capacidade do armazenamento e a transmissão de dados. Então, ou seja, eu posso, então, através da serialização, fazer com que haja o armazenamento e a transmissão desses dados. Então, portanto, galerinha, a serialização é um processo de salvar um objeto por meio de um armazenamento, como um arquivo de um computador, ou buffer, né, a partir de uma memória, ou transmiti-lo através de uma conexão de rede, ou simplesmente de uma forma binária em um formato de texto como XML. Entenderam? Lembraram disso? Se você não lembrou, então dá uma pesquisadinha. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um conteúdo falando sobre serialização. Tá bom? Tranquilo? Então, ou seja, o Java Beans, ele é um objeto. Ele é um objeto, ele pertence ali, né? Ele é a instância, né? Ele é o objeto. Um objeto serializável, que foi isso que eu acabei de definir para vocês, e que possui um construtor nulo. Ou seja, quando nós falamos de construtor nulo, estamos falando que é um construtor vazio, tá? Então, opa, construtor nulo, ai meu Deus, o que é? É um construtor vazio. Então, isso vai permitir, então, aos acessos às propriedades através dos através dos métodos getters e setters, tá bom? Perfeito? Entendido isso? Entendido? Entendi tudo agora, Stephanie. Pois bem,
Então a gente vai entender agora a parte das conversões utilizadas em JavaBeans. Pois bem, essas conversões que são utilizadas para JavaBeans, elas são importantes, porque elas têm características essenciais então para o funcionamento, para ser realmente um JavaBeans, né? Para que possamos então manipular o que está nesse arquivo bin. Então, quais são essas conversões? Quais são? Elas são a nomenclatura de métodos, são os construtores e o comportamento. E isso tudo está inserido aí em quê? Em uma classe, como havia explicado para vocês anteriormente. Então, eu tendo essas características, essa nomenclatura, eu vou conseguir então abranger isso de uma forma eficiente no JavaBeans. Concorda comigo? Concordam, né? E quais são essas convenções em uma classe, né? Quais são? São a parte da implementação de interface, onde nós colocamos java.io.serializable, que vai possibilitar para a gente a persistência e também a restauração de um estado do objeto que é de uma classe. A outra característica de convenção que nós temos é a oportunidade de usar os construtores sem argumentos, né? Usar o construtor sem argumento. A outra forma também de conversão é que nós temos então a oportunidade dessas características, dessas propriedades, para que elas sejam acessíveis por meio dos métodos getter e set, e seguindo então um padrão, ou seja, uma nomenclatura. Outro tipo de conversão também é presente, é existente, é a característica do método de tratamento de evento. Então é basicamente dessa forma, tá, gente? Então, quando nós temos essas conversões, fica mais fácil então para poder manipular, fica mais fácil então de poder gerenciar esse arquivo bin, entendendo ele como é que é. É claro que a gente vai ver as APIs do JavaBeans, vamos entender as vantagens e as desvantagens do JavaBeans, mas aqui para você, em suma, né, em resumo, eu posso dizer para vocês que ele contém essas características, e é isso que a gente vai estar olhando, né, no arquivo, no código-fonte, essas características, como eu posso mostrar aqui para vocês, ó, onde tem aqui os métodos getters, setters, né, temos uma nomenclatura, temos essa interface, né, do java.io serializable, que vai permitir para a gente o que? A possibilidade da persistência, a restauração, né, de um estado do objeto. Então tudo isso é importante, porque sem essas características seria inexistente o JavaBeans. Eu me recordo que antigamente, bem antigamente, existia o BDK. O BDK era um tipo de uma ferramentazinha que tinha, que você podia visualizar como funcionava o JavaBeans. Eu vou inclusive procurar, eu tenho no CD antigo de um conteúdo de Java. Foi bem no início, quando eu comecei a estudar Java. E esse arquivo ele é bem raro, é difícil encontrar ele na net, que é chamado BKD, né? Esse BKD, no caso, é um kitzinho de desenvolvimento onde você vê como se comporta então o JavaBeans, né? Esses componentes, para vocês entenderem como é legal. É claro que hoje nós temos algo mais moderno, né, no NetBeans, mas que eu vou deixar para vocês darem uma fuçada, ou a gente pode fazer um vídeo específico vendo essa ferramenta. Ela está em desuso, ela era mais utilizada mesmo para poder conhecer como era o funcionamento do JavaBeans. Mas é interessante passar esse conteúdo para vocês dar uma fuçada. Eu acredito que vai funcionar aí no Linux. No Linux funciona, e também ele funciona também no Windows, mas acredito que na versão do Windows XP, não sei se na versão do Windows 7 vai rodar beleza, mas é para vocês terem noção como ele é bem antigo. Mas por fim, vamos então falar das vantagens e desvantagens do JavaBeans, mas antes eu preciso falar de uma coisa importante dentro desse bloco. Pois bem, vamos definir isso com mais detalhe aqui, né? Que entra na parte de orientação a objetos, com a parte dessa nomenclatura, né? Dessas convenções, como método, como também a parte de construtores e comportamento. Essa parte de comportamento, ela está totalmente vinculada, associada com a parte de método, tá bom? Então, pois bem, em orientação a objetos, o que é um método? É uma função, simplesmente uma função, onde vai determinar, né, esses métodos vão determinar comportamentos de objetos em uma classe. Então, é basicamente isso.
A outra parte é a parte de construtor, né, ou simplesmente construtores. O que nós podemos fazer com os construtores? O construtor, numa linguagem de programação orientada a objetos, por exemplo, que é o Java, ele tem a capacidade, é um método que quando ele é invocado, quando ele é chamado, ele vai fazer para você uma nova instância. A instância do quê? De um objeto que foi criado. Tá? Então funciona dessa forma. Então imagine que você tem um método e esse método geralmente ele é responsável pela alocação de recursos necessários para o funcionamento do objeto e ele vai então definir a inicialização das variáveis de um estado, que são o que? São os atributos. Então é basicamente isso aí. Agora vamos falar um pouquinho do pacote de importação lá, como a gente pode ver aqui no código, que é esse pacotinho aqui de interface, que é o java.io.serializable. Então, o que é isso? Como eu havia explicado para vocês, esse pacote ele vai possibilitar, ele vai permitir para você, então, a parte da persistência, não somente a persistência, mas também a restauração de estado de um objeto, de uma classe. Então, o que é isso mais de uma maneira mais profunda? Esse pacotinho I/O, de interface, é um pacotinho onde tem, então, a serialização de uma classe. Que quando ele é habilitado pela classe, ele vai implementar a interface java.io serializable. Então, meus brothers, então você tem que ter em mente que a interface de serialização, ele também não vai ter métodos e nem campos. Simplesmente ele vai te dar apenas um meio que vai servir para identificar a semântica do que está sendo então serializado. Tá bom? Entenderam isso? Entenderam, né? Vocês são gênios. Pois bem, então o que mais aqui que a gente pode analisar, o que mais que a gente tem que estudar aqui? A gente tem que estudar aqui essas importações aqui. Temos aqui várias persistências, várias importações de persistência. Temos também aqui sobre alguns pacotes importados que são bins, entender isso aqui. E é o que a gente vai ver, tá? E aqui a gente vai ver aqui algumas anotações, Essas anotações são anotações da JPA, que é para fazer a persistência de dados. Temos aqui também o metainf, olha aqui, ó, persistence, que é .xml, é onde vai ter as características, vai ter toda a parte de configurações, então, para efetuarmos então a conexão com o banco de dados. Então, ele foi gerado isso aí de maneira automática para a gente, Então, a gente vai entender um pouquinho dessas anotações JPA, vamos entender aqui as importações, Eu vou explicar para vocês porque ele faz isso aqui, tá? E vou falar aqui para vocês sobre a questão das conversões, que eu falei para vocês aí, falei de métodos, falei, enfim, da parte de orientação a objetos, Aí a gente vai falar, então, agora, aqui sobre a parte de getters, setters, Que é a parte onde está falando lá pra gente, lá no Java Beans, que o getter, setter, eles são propriedades que podemos acessar elas, Podemos acessar, então, as propriedades por meio dos métodos getter e setters. Então, como é que seria isso? Como vocês podem ver aqui, ó, temos métodos getter e setters, Olha só aqui, ó, getter, getter phone cliente, temos aqui set phone cliente. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, explicar para vocês o que o get e o set ele faz, tá? Para vocês não esquecerem jamais. Então, o get, aqui no caso, ele vai retornar, Ele vai retornar. Já o set, ele vai o que? Ele vai alterar. Entenderam? Então, assim, um vai retornar, Ou seja, um vai então pegar, Vai retornar isso. E o outro vai fazer o que? A alteração. Ele vai alterar. Então, é isso que faz o get e o set. Então, você vai conseguir então fazer o que? Vai conseguir então acessar essas propriedades através dos métodos getter e setters. Entenderam? Entenderam? Ótimo. Beleza, tranquilidade pura. Pois bem, tá, Stephanie, agora me explica aí essas outras importações aí que foram feitas aí, que eu não fiz importação nenhuma, mas foi gerado essas importações. Olha aqui, meus queridos. Tá vendo isso aqui, algo chamadinho biblioteca aqui do lado? Pois bem, podem ver que aqui, ó, nós temos, Tem aqui, ó, Eclipse Link, tá vendo? JPA. Pois é, tudo isso aqui tá dentro desse arquivo aqui, bin, onde a gente importou, importou entre aspas, Foi o assistente que fez isso. Mas o que a gente tem que entender,
para que conseguimos então ou fazer uma manutenção, ou se dá algum bug você vai lá e corrige. Por isso eu estou aqui dando para vocês tudo mastigadinho, para que vocês então consigam compreender, tá? Pois bem, vamos continuar aqui. Pois bem, eu não sei se vocês observaram, mas no início, bem lá no início, eu falei sobre APIs de Java Beans. É o que a gente está tratando nesse exato momento aqui na parte das importações, quando a gente está importando esses pacotes. Então, as funcionalidades do Java Beans, ela é provida, né? É provida por uma série de classes e também de interfaces. Então, isso resulta para a gente o pacote de java.beans. Como vocês podem analisar, tem dois pacotes aqui, né? Onde são declarados java.beans. Hoje nós temos aqui, né, Property Chain Listener. O que é isso, tá? Esse tipo de Property Chain Listening, ele é um método que resulta então na interface quando ela é chamada por uma propriedade border. E essa propriedade border é quando é alterado. Então, ou seja, esse Property Chain Listening é um método que quando está fazendo a invocação da interface, é quando é utilizado uma propriedade bounded, que é alterada. Então, o que é isso? É um tipo de propriedade que vai avisar os outros objetos que está acontecendo uma mudança dos valores, e uma mudança de valor vai gerar com que o evento Property Chain Event e o listeners deste evento serão notificados pela mudança que está ocorrendo. Então, é basicamente isso. Nós temos esse outro aqui que é o Property Chain Support. O que é isso? Bom, esse tipo de importação vai trabalhar então com a parte da implementação básica de componente, que vai aceitar o cadastramento e também ao não cadastramento de listeners, né, que são interessados na parte de notificar as modificações também. E vai também permitir com que o Java Bean possa herdar, né, Property Chain Support, ou então internalizar então a parte do objeto da classe, então também sem nenhum problema. Então é o que o Property Chain Support ele pode fazer então quando ele é importado para dentro da classe. Ele vai poder então fazer esse trabalho de implementação básica quanto à parte de cadastramento e a parte também de não cadastrar ou descadastramento das listeners, né, que são interessadas na parte de notificar essas modificações, e também trabalhar com a parte de trabalhar com o Bean para que ele possa herdar esse Property Chain Support, ou até mesmo internalizar então um objeto dessa classe em específico. Entendidos? Entendidos, né? Então a gente viu então que ele fez a importação desses pacotes, né, do caso do Java.beans, onde o Property Chain Listeners ele vai trabalhar com a parte de interface que será implementada pelo objeto, e a parte de Property Chain Events, que está então interligado com a Property Chain Listening, que é a parte onde o evento vai conter as informações sobre as propriedades e o que mudou, os valores do antes e após a modificação e etc. Então é isso aí, isso é importante você saber o que cada um desses tratam, tá? Se você quiser importar, se você quiser incluir uma nova API aí, né? Tem várias APIs, isso é algo que fica para grandes avanços aí de estudo, né? Existem várias APIs para Java Beans. Essas aqui são as que foram importadas aqui, né, para esse arquivo aqui em específico que a gente montou na aula anterior. Mas você pode usar outros sem nenhum problema. Tem o Beans Info, né, que é um outro tipo de API, um outro tipo de pacotinho que você pode estar importando para o projeto, que não está aqui, mas você pode usar também a mesma nomenclatura para poder então inserir aqui. O que faz então o Bean Info, no caso, se você quiser inserir? Você vai poder então trabalhar com a interface que vai permitir um design, né? Um design onde vai conter uma informação a respeito de eventos, métodos, propriedades do arquivo ali específico daquela propriedade daquele Bean. E existem hoje, tem o Exception Listeners, tem o Property Channel, o Listeners que já está aqui, tem o Property Editions,
tem o Visible também, acho que é Visible. Enfim, tem vários tipos de APIs que você pode estar utilizando, né? Tem essa imensa questão de funcionalidades que você pode estar fazendo uso aí do JavaBeans. Tudo isso aí para você então aproveitar para o seu projeto, tá bom? Mas aí a gente vai caminhando, né, nesse curso aqui, aprendendo cada vez mais. Acredito que tenha sido bastante informações para vocês, mas qualquer dúvida, vão estar os links na descrição do vídeo para que você possa aprofundar mais ainda os seus conhecimentos, que você não limite apenas seus conhecimentos no que foi passado aqui, e que você possa se aprofundar cada vez mais. E aí a gente vai decorrendo, fazendo outras aulas e por aí vai, tá bom? Então conto com vocês lá, porque vai ser mais proveitosas as próximas aulas, eu garanto isso para vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado, tá? Então espero que vocês tenham entendido. Então antes que você feche o vídeo, vamos fazer uma retrospectiva aqui do que nós aprendemos nessa aula, porque a gente vai fazer a continuação, onde eu vou falar também na próxima aula das vantagens e as desvantagens do JavaBeans, que não foi citado nesse vídeo. Eu já imaginava que a aula seria extensa, né? Então vamos fazer aqui uma retrospectiva aqui rapidamente. Falei aqui para vocês então das importações, né? Onde você aqui nas bibliotecas ele importou aqui para você automaticamente, né? Isso é bem interessante. Onde a gente falou aqui, abordou mais sobre as importações do JavaBeans, mas aqui tem a parte das importações para o JPA, né, de persistência. Acho que eu não vou entrar muito em detalhes, vou deixar aqui para vocês estudarem isso aqui, tá? Vou deixar como exercício então. Aqui são os tipos de anotações. Essas anotações são do JPA, que servem então para fazer a persistência de dados, tá bom? E aqui na parte de baixo nós temos então a parte onde temos métodos, onde nós temos então a parte de get e sets, onde eu expliquei para vocês nessa aula, tá bom? Então fica aí para a próxima aula para vocês então a parte de vantagens e desvantagens do JavaBeans. E aí a gente, qualquer coisa a gente implementa alguma coisa, se eu esqueci de abordar, a gente aborda na próxima aula, porque essa aula já tá grande demais para eu poder upar, enviar aí para o YouTube, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Espero ter contribuído, ajudado aí pro conhecimento de vocês. Então é isso aí. Abraço para vocês.